Olá, oremos para iniciar o estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pelo teu amor, cuidado, não desistires de nós. Tu és misericordioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fala os nossos corações, envia o teu Espírito a ser o nosso consolador, nosso guia, nosso professor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Então, queridos, continuando o nosso estudo a respeito de Deus, a respeito do Pai, no livro de Provérbios, nós estamos no capítulo 17 agora. Provérbios, capítulo 17, o verso 6. Nós lemos assim: A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Aqui, colocando a respeito dos filhos para com relação aos pais, né, e os pais com relação aos filhos. Então, os pais com mais idade, o que é algo que dá uma glória para eles, na verdade, uma coroa, né, o que é algo que confere a eles honra e uma dignidade, são os netos, né, os filhos dos filhos. Já para os filhos, o que é a glória dos filhos são seus pais. Então, especialmente quando nós olhamos para Deus, Deus é o nosso Pai. Então, a nossa glória deve ser o nosso Pai. Devemos dar toda a glória a Ele. Devemos nos orgulhar de ter Ele como Pai. Num sentido, num bom sentido. Então, quando nós vemos esses detalhes da palavra de Deus, nós devemos valorizar o Pai celestial e também os pais terrenos. Provérbios 17, 21 agora. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Então, aqui, caso alguém esteja assistindo que seja pai de alguém que fez escolhas erradas, um filho que fez muita coisa que não é o certo, isso traz tristeza. Filho que não ouve a repreensão, filho que só quer saber de fazer a vontade dele. E assim nós podemos compreender um pouco melhor qual é a tristeza de Deus ao ver filhos, criaturas suas, tomando decisões erradas, seguindo por caminhos maus, não ouvindo nenhum conselho, nenhuma repreensão. Então é isso que nós vemos aqui. Agora, Provérbios 20, é o verso 25 ainda, de Provérbios 17. Verso 25. O filho insensato é a tristeza para seu pai, e a amargura para aquela que o deu à luz. Então, que não tragamos amargura e tristeza aos nossos pais terrenos e muito menos ao nosso Pai Celestial. E espiritualmente também. Se alguém que é gerado, por exemplo, na igreja, e acaba tomando decisões erradas, isso é uma amargura para a igreja. Não façamos isso. Provérbios 19, 13 e 14. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Olha só, ele colocado em paralelo. Tão terrível quanto uma mulher contenciosa, fica brigando, reclamando, xingando, nunca tá bom, só olhando as coisas ruins e sempre achando motivo para estar descontente e reclamando. E também o filho insensato, uma desgraça para o pai. Então, o filho insensato, a gente já viu, insensato que não tem sabedoria, que não tem Jesus. O filho que não ouve os conselhos. E a insensatez odeia, aquele que odeia o conhecimento, não quer saber. Não quer saber da verdade, quer saber só da própria ideia, das próprias ideias. Não quer saber de Deus, quer só saber do que ele traz, muitas vezes, prazer e lucro no momento. Então, esse é um outro princípio aqui. E o verso 14, né? A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então a palavra pai aqui é a mesma, né? Dos pais. Às vezes é colocar no plural. E também no contexto, casa e herança. Uma coisa interessante, do Senhor.
tem a esposa prudente. Os pais, eles podem dar conselhos, devem dar conselhos, mas eles podem deixar uma herança mais financeira e de uma educação, mas uma esposa que Deus é que sabe, todas as pessoas sabem qual que é a pessoa que mais está apta a cooperar com uma pessoa específica, com uma personalidade específica e um propósito de vida. Buscar em Deus essa resposta, que Deus escolha quem é a pessoa, que Ele sabe ser a melhor para nos casar. Não vai ser perfeita, mas vai ser a melhor opção dentro da nossa realidade. Então, que hoje deixemos Cristo nos transformar para que sejamos o melhor que podemos. Né? Então, agora, Provérbios, o verso ainda, capítulo 19, verso 26. Nós lemos assim: o que aflige o seu pai e ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Então, afligir ou mandar embora, afligir o pai e mandar embora a mãe, traz vergonha e desonra. Não façamos isso. Provérbios 20, 20 agora. Muito importante. Temos assim, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Só que interessante. E o verso 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Ou seja, se alguém amaldiçoa o pai ou a mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Ou seja, o espírito que é a lâmpada, o espírito do homem que é a lâmpada, do Senhor, vai se apagar. Ou seja, Deus não vai mais falar o coração, iluminar a mente. Faz parte do pecado contra o Espírito Santo, quando começa a rejeitar a autoridade, começa a falar mal das autoridades, especialmente a autoridade mais próxima de nossos pais, e amaldiçoar e desejar coisas ruins para eles. O resultado vai ser terrível para a pessoa que fizer isso. Não façamos isso. Né? Provérbios agora 22, 28. Nós lemos assim: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Isso aí. Então, se eles colocaram muitas vezes numa terra um limite, não ser infiel, não ser a palavra aqui seria corrupto, não ser corrupto e mudar, assim, querer tirar proveito de alguém, pegar algo que não é nosso. Né? Provérbios 20, e não só em terras, né, limites muitas vezes que eles fizeram, os marcos, assim, dizendo, não faça isso dessa forma, tenha esses, com cuidado, as coisas estejam fundadas na palavra de Deus. E uma delas, por exemplo, aquilo que nós já falamos em algum dos estudos sobre os recabitas. Eles receberam um marco, um limite do pai deles, dizendo, olha, não usem nenhum tipo de bebida alcoólica, nada de vinho, e o vinho era o mais comum naquela época, não usem vinho, nunca. E eles ouviram, seguiram e não removeram esse limite, esse marco, no caso, né, os antigos limites. E aí eles mantiveram aquilo que foi estabelecido para eles, e Deus abençoou eles grandemente. Isso fala lá em Jeremias. Não lembro o capítulo exatamente, mas... Vamos lá, próximo é Provérbios 23, 22. Nós lemos assim: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Isso é muito importante. Então, ouvir o pai quando o pai der conselhos, ouça. E não desprezar a mãe quando ela envelhecer, porque agora está velho, já não sabe e tal. Não. Não desprezar, ou seja, valorizar, acolher, ajudar. Ela ajudou quando a gente não tinha nenhuma, pouquíssima inteligência, a gente não sabia de nada, estava lá, inocente e perdido. Eles nos conduziram, nos ensinaram, cuidaram. Então, que sejamos assim para com os nossos pais nos momentos que eles precisarem, quando vier a idade, a velhice. Verso 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que geraram os sábios se alegrará nele. Alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Que sejamos fonte de alegria para nossos pais, honrando eles, ajudando, sendo uma bênção, tendo Jesus no coração. E quem tiver Jesus no coração vai
ser uma bênção para os pais, mesmo que os pais sejam ruins para com eles, vai demonstrar o que honra os pais. Claro que vai ser um relacionamento diferente, caso os pais não tenham a Cristo no coração, sejam contrários a Deus, façam muita coisa errada, sejam egoístas e só. Nossa, já tem vários relatos, histórias de pessoas, provavelmente, que assistindo o estudo já se identificam com isso, mas da nossa parte honrarmos. Claro, vai ser difícil o relacionamento, vai ter que colocar limites, não vai poder ter aquela proximidade que poderia se fosse diferente, mas honrar pai e mãe. Então, agora 27:10, Provérbios 27:10, estamos perto do final. Nós lemos assim: Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Não deixar, vamos lá nos ater mais na primeira parte do verso. Não deixar o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Então, esse é o princípio. 28:7. Lemos aqui: O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. Então, para que não sejamos desregrados, precisamos guardar a lei. A lei de Deus trará ordem à nossa vida, a nossos pensamentos, a tudo. Então, o que guarda a lei é filho sábio. Então, a sabedoria que vem de Jesus, e ele é a sabedoria, quando ele entra no nosso coração, ele nos leva a guardar a lei. Então, isso se demonstra, né, uma vida bem ordenada. A guarda dos mandamentos transforma nossos hábitos, nossa vida. E deixemos Jesus habitar no nosso coração. Provérbios 28, versos 7 e 24. 28:7. O que guardar a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados... Perdão. já tinha lido ali. Agora o verso 24, isso. Provérbios 28, 24. Temos assim, ó: O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Olha que grave isso. Então, nunca roubar ninguém, muito menos pai e mãe, pensando, porque são meus pais, não tem problema nenhum. Não é errado, não tem transgressão, no caso, não é transgressão. É transgressão. E é uma grande transgressão. E agora, Provérbios 29:3. Lemos assim: O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Então, que amemos a sabedoria, que amemos a Jesus, e assim nosso Pai se alegrará em nós. Provérbios 30, verso 11 e verso 17, são os dois últimos versos. Provérbios 30, 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Infelizmente, isso existe. E essa nova geração, que não tem tido a disciplina correta, tem amaldiçoado os pais, né? O pai não bendiz a mãe, são rebeldes. É complicado e infeliz. Isso já aconteceu no passado, mas recentemente creio que a situação está ainda pior. Pelo, claro, número de habitantes no mundo, pela globalização, pela decadência moral, muitas coisas juntas, então o estado de corrupção é semelhante ao que houve lá em Sodoma e Gomorra, semelhante ao que houve antes do dilúvio. E verso 17 agora, Provérbios 30, 17. Temos assim: Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Então, queridos, esse verso me intrigou. E também, como eu já, em alguns estudos anteriores, falava a respeito dos olhos, nós vamos estudar sobre os olhos, tenho feito um estudo mais aprofundado e bem extenso a respeito dos olhos. O que a Bíblia fala a respeito dos olhos? E quando eu vi isso, vamos, então, fazer a próxima sequência de vídeos, vão ser vários, a respeito dos olhos. Biblicamente, o que significa isso? O que significam os olhos? Tem um estudo muito extenso para estudar a respeito do pai, todas as vezes que aparece, e tem muitas vezes que é repetitivo, dizendo, ele é pai de tal pessoa é pai de outra, dessa pessoa e daquele e tal. Então, e os olhos é a mesma coisa, em muitos textos são assim, quase 900 vezes que aparece essa palavra. E aí, eu estou ainda em processo de estudo, mas já vou começando a gravar os vídeos, se Deus permitir, a respeito desse tópico. E vai ser muito interessante. Mas preste atenção aqui, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Importante que nós não zombemos o pai, não desprezar a obediência à mãe.
senão nossos olhos serão arrancados. Mas aqui fala não simplesmente dos olhos físicos, porque esse é um que é especificamente espiritual. Nossos olhos espirituais serão arrancados. Então, que não façamos isso, que não zombemos do Pai, nosso Pai Celestial, que não desprezemos a obediência à nossa mãe espiritual, que nos gerou a igreja. Então, vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais do teu cuidado, do teu amor, que tu és um Pai que nos ama e quer o nosso melhor, e que quando nós aceitamos o melhor e os teus planos para nós, aceitamos a Jesus em nossa vida, somos sábios e guardamos a tua lei em resposta a esse teu amor por nós, te deixamos alegres e dá-nos esse desejo de te alegrar e de não entristecer em qualquer área da nossa vida, por favor. Guia-nos a estar mais próximo de Jesus, se temos pecados não confessados, que esses sejam confessados e abandonados. Guia-nos, guarda-nos. Peço teu Espírito e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um e nos vemos no próximo estudo.